Olá, vamos dar continuidade aos nossos estudos de teoria da administração, desta vez falando da administração científica. A administração científica tem por base as tarefas da organização e tenta aplicar métodos científicos como a observação, a mensuração, aos trabalhos operacionais para obter um aumento da eficiência industrial. Em outras palavras, produzir mais a custos mais baixos. Seu iniciador foi Frederick Winslow Taylor, um dos pais da teoria da administração moderna, que iniciou seus estudos no final do século XIX e início do século XX, preocupando-se com o fim do desperdício e das perdas sofridas pelas indústrias e a elevação da produtividade por meio da aplicação de fundamentos da engenharia industrial. Frederick Taylor era um engenheiro americano. Primeiro ele foi operário e, trabalhando como operário, ele se formou em engenharia. A partir das suas preocupações com essas questões que eu já acabei de citar, com baixos custos, com aumento da produtividade e de preços melhores, ele realizou estudos durante o chamado pelos críticos capitalismo selvagem, no período que eu falei, finais do século XIX e início do século XX. O sistema de pagamento por peça ou por tarefa era o calcanhar de Aquiles para Taylor. Ele, portanto, aplicando o método científico, o método analítico, cartesiano, ele faria a análise acerca dos problemas administrativos. No primeiro período de Taylor, vamos dar início pela primeira obra escrita de Taylor, em 1903, a sua obra Administração de Oficinas, ou, em inglês, Shop Management. Essa obra, ela tenta demonstrar que tudo começa a melhorar pela organização do chão de fábrica, pela aplicação do método científico, portanto, o método analítico, cartesiano, indutivo, da divisão do trabalho, da divisão do objeto da administração. O método indutivo, como nós sabemos, ele parte das partes para o todo. Você divide, portanto, esse fenômeno, qualquer fenômeno, na visão de Descartes, na visão cartesiana, pela divisão em partes menores do objeto. No caso aqui da administração, seriam as tarefas. A observação de cada parte ou de cada tarefa, a descrição pormenorizada das tarefas e, finalmente, quando se tivesse todas as partes analisadas, descritas, então seria feita uma síntese, de forma muito pragmática, porque a essência do capitalismo é o pragmatismo. E o que é o pragmatismo? O pragmatismo parte do princípio do que as coisas devem ser úteis. Aquilo que não tem utilidade não tem valor para o capitalismo. Então, Taylor aqui visava eliminar repetições de tarefas, cruzamento de tarefa, baixar os custos de produção. Então, nesse primeiro período de Taylor, e de acordo com já com uma visão mais sistêmica, todas as entradas no processo de produção poderiam depois ser descritas pelas suas saídas, pelo produto final, que daria ao administrador informações como retroalimentação ou feedback, para saber se aquilo que foi planejado foi alcançado. A segunda obra escrita de Taylor foi Estudo de Tempos e Movimentos,
ou Motion Time Study. É bom a gente verificar, e aqui faz muito sentido a gente fazer isso, revisitar os filmes de Charlie Chaplin, principalmente o filme Tempos Modernos, ainda do período mudo, né, do cinema mudo, para que ele faz ali nesse filme uma crítica ácida a esse tempo, esse período de estudos de tempos e movimentos inaugurada por Taylor e levada por Henry Ford ao seu máximo desempenho. Portanto, a administração científica taylorista baseia-se na racionalização do trabalho operário, com a utilização de método. Isso pressupõe que, na sua época, o trabalho não era nada racional e consistia, para muitos críticos, numa visão em que seria muito romântica querer pagar mais ao trabalhador para produzir mais e gerar ao patrão mais lucros. Para Taylor, portanto, os objetivos da administração seria pagar salários melhores e reduzir os custos de produção, que acabaria levando a melhores lucros. Para Taylor, se a gente conseguisse estabelecer processos para analisar, divididos, portanto, em partes menores, para depois dessa análise definir uma melhor maneira de fazer as coisas e padronizar essa maneira para as operações fabris, deixando de lado aquelas ideias ainda artesanais em que o artesão ele era o dono de todo o processo de produção, do planejamento à entrega final do produto, e que ele é quem dizia como fazer, quando fazer, a que preço, a que custo. Todas as etapas da produção eram ditadas pelo artesão. Isso tinha que acabar na visão de Taylor. Estávamos vivendo agora no período da industrialização desde 1769, com a máquina a vapor de James Watt e com a mecanização das tecelagens de grande parte da produção. Então, nós estávamos vivendo nos tempos da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, a Revolução da Mecânica. Então, tudo estava sendo mecanizado. Vocês podem, inclusive, ver inúmeros filmes que retratam esse período do início da mecanização das tarefas, das oficinas, das antigas oficinas artesanais em fábricas. E depois tivemos aí também a invenção da máquina, a partir da invenção da máquina a vapor, o desenvolvimento do trem para transporte de cargas em longa distância, e mais tarde, com o motor a explosão, os aviões passaram a fazer parte da cena. Então, para Taylor, era necessário estabelecer processos, todos eles divididos, analisados e padronizados. Portanto, a divisão do trabalho é um dos princípios da administração científica de Taylor, porque faz parte do método científico cartesiano. Para um engenheiro, isso era fácil de perceber. Já para outros profissionais, não. O Taylor, portanto, como engenheiro de fábrica, ele estava preocupado com esse campo de estudo da administração. E, portanto, para ele precisava também garantir uma atmosfera de cooperação entre os distintos setores da organização, porque havia desconfiança de parte a parte. Os operários desconfiavam dos patrões, os patrões desconfiavam dos operários, porque não havia padrão de produção. Ninguém sabia o que, como eu falei, ainda vivendo as concepções de um tempo artesanal, em que o operário ele criava suas próprias ferramentas, ele dizia o
que era para ser feito, quando deveria ser feito, etc. E quanto ele deveria receber pelos serviços e pelos produtos que ele fazia. Então, Taylor queria quebrar essa maneira antiga, retrógrada, de tocar a produção industrial. Para Taylor, deveria haver uma melhor situação do empregado, que muitos ganhavam muito mal, trabalhando por horas a fio, sem uma definição clara do tempo em que as tarefas deveriam ser realizadas, nem o que deveria ser realizado, nem como, nem que tipo de instrumentos deveriam ser utilizados. Então, a partir da introdução de métodos científicos, esses operários poderiam ser treinados, poderiam ser aperfeiçoadas, suas aptidões poderiam ser melhor trabalhadas. Ele poderia definir postos de trabalho nos cargos em condições ambientais melhores do que as que existiam na época, que eram condições terríveis de trabalho. Eles também poderiam, a partir da definição de equipamentos adequados, fazer a realização do trabalho de acordo com padrões que ele achava que deveria haver, para que justamente o empregador, o industrial, o patrão, não desconfiasse do empregado e vice-versa. O empregado não desconfiasse sobre o padrão de remuneração que estava recebendo. Então, a partir da visão científica de Taylor, a tarefa de planejar o trabalho e dizer qual seria o trabalho, em que tempo, a que quantidades, isso deveria ser uma tarefa da gerência e não deixada ao próprio operário definir essas questões. Nesse segundo período de Taylor, com a sua terceira obra escrita, Princípios da Administração Científica, ou The Principle of Scientific Management, ele tinha já clara como objetivo a racionalização da estrutura geral da empresa. Deveria, portanto, o sistema antigo, o regime antigo de produção ser substituído, na sua visão, pela administração científica. Para Taylor, havia 3 males que naquela época assolava as fábricas, todas as fábricas. A vadiagem sistemática dos operários. Isso não era uma visão de Taylor por puro preconceito contra o operário, não. Ele verificava a existência dessa vadiagem. Há um desconhecimento também por parte da gerência, havia na época um desconhecimento das rotinas de trabalho. Isso era a herança do artesanato. Havia uma falta de uniformidade dos métodos e técnicas de trabalho. Para Taylor e sua administração científica, teria que ser vista como evolução, sim. Aí nós temos aí as ideias do evolucionismo, que também contaminam essa visão taylorista, mas ele não aceitava que essa administração científica fosse uma teoria, porque, como nós sabemos, a diferença entre teoria e ciência é que a teoria é um conhecimento em andamento, em processamento, e Taylor achava que, definida a melhor maneira de fazer o trabalho e definidos os padrões, isso não deveria ser vista como uma teoria que deveria ter prosseguimento, mas sim uma ciência pronta e acabada. É uma visão também ortodoxa demais para a época e também até hoje para os nossos dias. Mas, por exemplo, nós vemos que pelo brilhantismo, mesmo pelo brilhantismo de um Einstein, a sua ciência foi chamada, e é chamada até hoje, de teoria, né?
Não há uma ciência pronta e acabada da física quântica, nem da física antiga, e os sistemas que são percebidos, eles não têm um acabamento final, não há uma teoria geral para a física, nem a química, nem para a biologia, para nenhuma dessas ciências. A implantação dessa visão científica de Taylor não poderia ser de uma única vez, porque não daria certo. Ele preconizava que ela fosse implantada gradualmente, porque havia muito desconhecimento sobre a necessidade da implantação dessa visão científica no trabalho, no ambiente do trabalho. E tem mais, esse passo era um passo novo, era um pioneirismo que estava acontecendo. Não seria fácil a aceitação, nem pelos patrões e nem pelos empregados, como depois se verificou. A história conta as dificuldades que Taylor enfrentou. Então a administração como ciência, que foi legada por Taylor, verifica que o objeto, o campo da administração é a organização. Esse campo deve ser estudado e tratado cientificamente e não empiricamente. Qual é a diferença entre ciência e empirismo? O empirismo parte da observação do trabalho enquanto ele está sendo feito e aprender com os erros. Tentativa e erro, aprender. É como muita gente ainda hoje trabalha como administrador, por puro empirismo. Ele vai aprendendo pela sua própria observação do dia a dia. E com isso há muitas perdas, porque se ele aplicasse os conhecimentos científicos e tecnológicos que a própria ciência da administração já produziu, ele não sofreria tanto. Ele faria a sua gestão, a sua gerência, da melhor forma possível, porque existe, a partir da teoria da administração científica, uma melhor maneira de se fazerem as coisas. Então, para Taylor e todos os seus seguidores dessa escola de administração científica, o objetivo maior era sair da improvisação, do empirismo, e fazer o planejamento de todas as ações, o planejamento do produto, daquilo que deve ser feito, pelo tempo necessário a ser feito, um tempo que fosse não feito por um super-homem, mas por um homem médio, de uma capacidade média de produzir, tanto física quanto intelectualmente. Portanto, a administração científica tem os seguintes pressupostos: partir do empirismo para a ciência, acabar com a discórdia entre patrões e empregados e inaugurar um período de harmonia entre eles, pelo conhecimento de ambos dos processos de produção. Portanto, sair do individualismo para a cooperação. Sair de uma produção reduzida para um rendimento máximo dentro de padrões definidos, a partir das observações e dos padrões definidos pela administração científica. E tudo isso levaria a uma maior eficiência do trabalho, uma melhor eficácia, uma prosperidade geral. As críticas que se fazem a Taylor é justamente essa, era uma visão romântica. Achar que, como o objetivo era um objetivo comum, todo mundo queria ganhar mais, portanto a visão do homem era do homos econômicos, ou seja, quando todos verificassem que ganhariam, tanto o operário com melhores salários e o patrão com menores custos e maiores lucros, todos aceitariam, o que não ocorreu.
Depois sim, depois quando a aplicação dos seus métodos foram levados a efeito por Henry Ford, nós vamos estudar ainda agora no próximo módulo principalmente, que houve a segunda revolução industrial, a revolução dos métodos e processos de trabalho, com a inauguração da linha de produção. Então, a sociedade moderna, ela alterou-se, ela modificou-se para uma sociedade industrial e de baixo custo, de produção alta, melhores salários mesmo e melhores lucros dos empresários. Portanto, a administração científica, ela parte de certezas e não de dúvidas, embora Descartes sempre partisse da dúvida sistemática. Mas com a aplicação do próprio método cartesiano, da divisão do trabalho e do estudo das partes que constituem esse fenômeno, e com a síntese daí advinda, não haveria mais dúvidas quanto a esse aspecto estudado, e sim certeza de que os objetivos dos empregados e dos empregadores seriam um único interesse. Ou seja, o operário queria melhores salários, o patrão queria baixos custos de produção e também, portanto, maiores lucros. Assim, tudo se resumia na questão monetária do homus economicus. Vamos aqui ver um pouquinho da organização racional do trabalho. O conceito, portanto, de organização racional do trabalho é de que a teoria desenvolvida por Taylor, que consistia em substituir método empírico e rudimentar por método científico, essa era a concepção geral. Há alguns fundamentos da administração científica que nós temos que dar uma observada. Essa organização racional do trabalho, ela fundamenta-se, entre outros, nos seguintes aspectos: a análise, como já falamos, da divisão do trabalho, esse é um princípio, e o estudo de tempos e movimentos, com a aplicação de estatística, de cronometragem das partes envolvidas, né? E que essas partes componentes do trabalho fossem descritas com precisão. Então, qualquer trabalho, ainda hoje, ele pode ser observado, analisado com a definição dos seguintes componentes. Todo trabalho tem passos a serem dados, acaba criando rotinas nesse trabalho, nesses passos dados, que constituem uma tarefa ou tarefas, e depois essas tarefas somadas constituem funções, e essas funções somadas acabam descrevendo os cargos que existem hoje nas organizações. A organização racional do trabalho fundamenta-se, entre outros, também nos seguintes aspectos: estudo da fadiga humana e a definição do homem médio no desempenho das tarefas. O padrão não pode ser estabelecido pela produção máxima do que um super-homem pode fazer, mas pela produção do que pode fazer um homem médio, em condições físicas, ambientais e em condições intelectuais. Então, ao longo de um determinado tempo. Então, por isso é que você tem que medir os tempos em que essa tarefa, essas rotinas, esses passos, essas funções são desempenhadas, para definir esses padrões de produção. Então, aqui nós temos o princípio da divisão do trabalho e a especialização do operário. Voltando ao filme maravilhoso, magistral de Charles Chaplin, né? Tempos modernos. Eu não vou aqui trazer para vocês, porque está disponível isso, acho que está disponível aí nos mainstream, nas plataformas,
Mas se alguém tiver aí interesse, eu tenho os vídeos aqui comigo, podem ser feitos cópias. Não tem problema nenhum de ceder cópias aos interessados, só que vai ter que vir aqui onde eu moro. Então, a fadiga humana também é uma definição interessante da parte física do que o homem pode suportar durante um certo tempo, naquele seu afazer operário. Isso era uma crítica muito, muito feroz na época em que o operário ele era visto como uma parte de uma engrenagem e que não se preocupavam de maneira nenhuma com o seu cansaço, com a sua fadiga, né? A partir dessa teoria da administração científica, surgem aí diversas técnicas que foram sendo implementadas, como a descrição de cargos e salários, em que a partir daí se pode identificar o que fazer, onde fazer, quando fazer, quanto deve ser feito, para quem deve ser feito, e o que gera isso de riqueza. Portanto, quais são os incentivos salariais e prêmios de produção gerados por isso? Então, nós vamos ver aqui que essa análise do trabalho, a divisão do trabalho e o estudo de tempos e movimentos, ele tinha os seguintes objetivos: a eliminação do desperdício do esforço humano, a adaptação dos operários às tarefas ou aos cargos, o treinamento dos operários ou trabalhadores em geral. A partir da definição de um desempenho padronizado, poderia-se dizer que tipo de operário eu teria que contratar para este cargo. E os treinamentos passaram a ter sentido também, porque os treinamentos dos operários eram feitos de acordo com esses padrões estabelecidos, com essas técnicas já estabelecidas, para que o operário fosse treinado e não ficasse à mercê da sua própria ideia do que fazer. Então surge a partir daí a especialização dos operários. Então, numa linha de produção, os operários fazem uma pequena parte, uma microparte, certos passos e rotinas, e outros operários numa linha de produção mais à frente vão complementando e vão implementando novas rotinas, novas tarefas, até que esse produto saia ao final pronto e acabado. E essa definição de planos de cargos e tarefas, planos de cargos e salários, se transforma em qualquer organização como a sua norma de execução. Isso os juízes do trabalho, por exemplo, quando há uma discussão sobre se há desvio de função, ele pede logo plano de cargos e trabalho e salário. E esse plano geralmente ele é levado ao Ministério do Trabalho, e lá no Ministério do Trabalho ele é tido como um documento legal, capaz de dirimir qualquer dúvidas. A fadiga humana, voltando a esse aspecto, procurava verificar os efeitos na produtividade. O cansaço humano, os efeitos dele na produtividade do operário, na produção em relação a um determinado fator de produção. Produção aqui nós temos que entender como um valor relativo. O que é a produção? O valor absoluto. O valor absoluto do trabalho é a quantidade produzida, é a produção, é a quantidade produzida. Já a produtividade é um dado relativo, que seria a produção, que é um dado absoluto, dividida pelo número de operários, por exemplo, ou pela quantidade produzida dividida pelo tempo de produção dela, ou pela quantidade a quantidade produzida dividida pelo valor investido nos insumos. Então há várias maneiras de se
determinar a produtividade. Mas quando eu falo de produção, é uma coisa, é a quantidade que eu produzo. Mas se aquela quantidade ela está leva a uma produtividade, aí eu tenho que relativizar. O dado mais importante para um administrador são os dados relativos e não dados absolutos, porque os dados absolutos não me dizem para onde eu estou indo com a minha organização, se eu estou indo para o ápice ou para o buraco. Então, a interferência na eficiência do trabalhador, a eficiência aqui no caso quanto ele pode produzir, de que maneira, a melhor maneira dele produzir, isso é eficiência, e de que maneira esses papéis que ele desempenha podem melhorar. Então, a divisão do trabalho leva à especialização do trabalho. Ela tinha como foco elevar a produtividade do operário e a eficácia da organização. Eu posso ser eficiente e não ser eficaz. Eu posso definir uma maneira de fazer o trabalho que não está me levando a uma melhoria do resultado da organização. Então está faltando eficácia na organização, que a eficácia tem a ver com os objetivos da organização, com as metas estabelecidas de alcançar determinado ganho de mercado, por exemplo. Então, os campos de aplicação desses métodos científicos, da administração científica, são inúmeras as possibilidades de aplicação. Lembramos que esses métodos, esses estudos foram feitos no âmbito da indústria. Então, há que haver um esforço muito grande de adaptação desses conceitos de administração científica a outras áreas, como a área do comércio, áreas do governo e por aí afora. A ideia básica, no entanto, desse método era cada trabalhador fazer mais, dando um dado, portanto, quantitativo de eficiência, e melhor, um dado qualitativo relativo à eficácia. Portanto, se ele fizesse apenas uma parte do trabalho e não o trabalho todo, essa parte devendo ser somada a outras partes feitas por outros operários até o produto final, na visão de Taylor e da administração científica, isso levaria à melhoria das condições econômicas de todos. Vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos trazer algumas técnicas que são advindas dessa visão da administração científica. Obrigado.